E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Heitor e hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferenciada no canal porque é a primeira aula que a gente está tendo que é focada em realizar exercícios. É isso mesmo, gente. Eu não vou passar nenhum conceito novo aqui nesse vídeo, tá? A gente vai praticar os conceitos que a gente viu em todas as últimas aulas. É, uma mudança aí, eu mudei a estrutura de pasta, agora ao invés da gente estar usando aula 1, vai ser módulo 1, eu só renomeei, tá? Nada demais, é só para organizar, porque aqui eu tô colocando um monte de parada, não é só a aula 1, né? Enfim, vamos continuar aqui. Então a ideia é o seguinte, eu vou fazer esses três exercícios aqui bem simples, tá? Porque a gente vai tentar fixar todos os conhecimentos que a gente teve até agora e às vezes até aprender um outro que você deixou escapar ou coisas assim, né? Então a primeira coisa que a gente já vai pegar, vamos fazer aqui, ó, média entre notas. Então, esse aqui é o exercício, ó. Um professor ele vai passar 4 notas da prova por aluno, por ano por aluno, ou seja, tipo, um aluno ele vai fazer 4 provas por ano e aí ele vai ter 4 notas, sabe? P1, P2, P3, P4. E aí ele vai querer a média final do aluno, né? Dessas 4 notas. E aí ele tem uma regrinha. Ele fala que se o aluno ele passou com menos que 6, ele está reprovado. E se ele passou mais, ele vai estar aprovado. Então essa aqui é uma situação real. Sim, eu já estudei numa escola que era literalmente isso. 4 notas, tirou menos que 6 na média, você está reprovado. Então digamos que um professor ele quer fazer um programa que faça isso. Então a gente vai começar a fazer justamente um programa que atenda essa necessidade. Né? Assim vocês também conseguem ver onde a gente consegue aplicar a programação tranquilamente. Então aqui, vamos começar a fazer aqui, começar pegando as notas. Né? Eu vou colocar o nome da variável P1, vai ser o input, né? Ou seja, o que o cara colocar. E eu vou perguntar assim, Cira a P1, nota da primeira prova. Inclusive aqui é bom relembrar, gente, que tudo que vem do usuário, né, o cara vai passar, ele vem primeiro como texto. Então é bom a gente converter isso aqui para um número que a gente vai usar. E aí no caso aqui a gente tem que converter para float, né? O float ele é o número real, né? Lembra que eu falei que você podia colocar tanto números inteiros como números reais, que tem ponto decimal? Então o float ele vai ser isso, ele vai converter o valor que a gente colocar aqui para casas decimais, porque às vezes o professor pode querer colocar 7,5, sabe? Então aqui, bem tranquilo, a gente só vai fazer uma série de perguntas, né? Inclusive, eu vou até copiar tudo aqui, e aí a gente só vai trocando o nome da variável e o texto que vai aparecer para o usuário. Então, perfeito, a gente tem aqui as 4 notas. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente tem que calcular essa média. Eu estou englobando a conta que eu vou fazer em parênteses, assim ele executa por ordem de parênteses, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é somar todas as notas. Então P1 mais P2 mais P3 mais P4. Isso aqui se você quiser separar, deixar bonitinho assim, também pode. E aí depois que ele somar tudo, a gente vai dividir por 4 para ter o cálculo da média. Então aqui na variável média a gente vai ter o valor da média. Próxima etapa, bem tranquilo, a gente vai mostrar qual que é a média que foi colocada. Então, vamos usar aquele truque lá para passar valor dentro de string, né? Você coloca o F no começo. Então vamos lá, média, é igual, aí aqui eu vou colocar o valor que está na variável média. Bacana. Próxima etapa, agora a gente tem que falar se o aluno está aprovado ou reprovado. Né? Então vamos lá, a gente aprendeu na última aula lá o if, então vou colocar aqui o if média for maior que 6, maior ou igual a 6, é para a gente escrever aprovado. Caso contrário, né, então vou colocar o else aqui, para escrever
reprovado. Também tranquilo, esse programa aqui já está pronto, a gente consegue executar literalmente, fazer já isso funcionar. Uma nota aqui que eu quero colocar é o seguinte, esse if aqui ele pode ser escrito também ao contrário, né? Nada impede, o programa vai funcionar da mesma maneira. Se eu escrever if média menor que 6, escreva reprovado, else print aprovado, isso aqui também vai funcionar da mesma maneira como esse. Você só inverteu as condições. Vamos remover isso aqui foi só para uma explicaçãozinha básica aí. Tranquilo, vamos executar agora esse código. Então, média, Python média.py. Então vamos lá, insira P1. Então digamos que a gente vai colocar aqui que o cara tirou 8 na primeira prova, depois ele tirou 4.5, depois ele foi bem, ele tirou 10, e depois ele foi péssimo, ele tirou 1. A média dele foi 5.87 e ele está reprovado. A gente pode fazer de novo. Então digamos que outra pessoa agora tirou 6, depois tirou 9, depois tirou 7,5, depois tirou 8,5. Pô, média 7.75, tá aprovado. Então, a gente resolveu um problema, já fez um programa útil, né, que dá para ser usado aí, legal. Então, vamos pro próximo exercício. Próximo exercício aqui, calculadora básica entre dois números, né? Então, ele vai receber o primeiro número, qual operação que ele tem que fazer, e em seguida o segundo número. E aí ele vai executar a operação, né? No caso a gente vai compreender as operações básicas. Então esse aqui também é muito tranquilo, a gente consegue fazer rapidinho. Vamos lá, primeiro número, né? Então eu vou colocar aqui, número 1 é igual a float, de novo, aqui a gente pode ter caso de ponto decimal. Eu vou fazer um input aqui e vamos escrever insira o primeiro número. Aí. Daí eu vou colocar aqui uma operação e vai ser igual a input, direto, porque isso aqui vai ser um texto. Então eu vou colocar insira a operação a ser executada. E vamos copiar isso aqui rapidinho aqui embaixo, colocar o segundo número aqui. Segundo número. Eu não devia ter apagado tudo. Beleza. Então aqui a gente já tem o que a gente precisa para fazer funcionar. De novo, vamos utilizar agora os ifs, né? Então digamos que se a operação for igual ao símbolo de mais, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o seguinte. Colocar o F aqui rapidão. Eu vou escrever o seguinte. Soma. Para eu saber que eu somei 2, né? E eu vou colocar aqui número 1 mais número 2. Então, vamos ler. Escrevi errado aqui. Número 2. Só explicar um pouco mais do F aqui. Quando eu coloco essas chaves aqui, eu não necessariamente posso passar só uma variável. Eu posso passar uma conta ou alguma coisa para executar aqui dentro. E o resultado da execução disso vai ser o que vai aparecer na tela. Então, por isso que eu estou passando direto assim, gente. Vocês podem fazer também. É legal de vocês ir aprendendo, né? Vamos para o próximo agora. Se a operação for igual a menos, a gente vai fazer o quê? Eu vou copiar isso aqui só porque é um texto bem grande. Eu fico meio preocupado com o tamanho, cara. Olha que loucura. Subtração. Eu posso fazer agora o seguinte. Vou ter um elif aqui, vai ser o operação igual
Vou colocar multiplicação antes. Multiplicação. Colocar a multiplicação aqui. Muito bem. E vou colocar mais um elif aqui. Se for igual a barra, é uma divisão. Perfeito. Dessa maneira, a gente já está com um programa que funciona. Eu vou fazer mais uma coisa aqui, tá? Que é o seguinte, eu vou colocar um else e eu vou colocar um print aqui, que é o operação inválida. Por quê? Se a gente for receber algo que seja diferente desse mais, desse menos, desse vezes, dessa barra, né? Enfim, se a gente receber coisas diferentes disso, eu acho legal a gente informar que a operação que foi informada está errada. E aí é um jeito da gente saber que teve alguma coisa errada no nosso processo. Então vamos testar agora aqui. Vamos lá, Python calculadora.py. Insira o primeiro número. Então digamos que eu quero 5. Agora eu vou querer mais 5 mais 8. Soma deu 13. Né? Lembrando, como a gente está convertendo para float, ele vai sempre resultar em decimal. Tá? Se a gente quisesse, a gente poderia fazer um tratamento, mostrar em 100 a casa decimal se for 0, mas é coisa um pouco mais chatinha, mais eu queria só fazer realmente funcionar aqui no momento, né, gente? Mas é isso aí. Tá funcionando, vamos testar todas as possibilidades. Então 10 menos 5. Subtração, 5. De novo, 6 vezes 7. Multiplicação, 42. E a última, 7. Não, 7 é meio. Vamos lá, 70 dividido por 7. Divisão, 10. Perfeito, agora vamos testar aquela condição que eu falei ali da operação inválida. Digamos que eu coloquei lá um número 40. Coloquei uma operação aqui, e o segundo número, 80. Operação inválida. A gente pode melhorar ainda esse código, tá? E ir tratando, por exemplo, se o cara não colocar um número aqui, né? Mas a gente vai chegar a isso um pouco depois. Vamos primeiro caminhar pelos conceitos, depois eu vou falar um pouco mais sobre controle de erro e como garantir que nada quebra. A gente vai chegar lá. Né? Então vamos lá. Próximo programinha é o sim, vou até ler aqui melhor. Converter de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então aqui a gente tem o seguinte. Tem essa formulazinha aqui. Essa formulazinha é o que converte um tipo de grau para outro tipo de grau, né? Então, se você não conhece aí, o grau Fahrenheit ele é um outro tipo de medida de calor, né? De temperatura. E você consegue... E tem alguns lugares que usam Fahrenheit no lugar de Celsius, né? Tipo Estados Unidos. Estados Unidos é mais comum você ver Fahrenheit do que Celsius. E existe uma conversão para os dois valores, né? Porque quando eu falo que tá, por exemplo... tá tantos graus aqui, a mesma temperatura em Fahrenheit é outra coisa. Então a gente vai fazer um códigozinho aqui tranquilo para a gente converter qualquer valor Celsius em Fahrenheit. Bom, primeiro deixa eu só limpar essa coisinha aqui. Beleza. Então a gente vai fazer isso bem simples. A primeira coisa é, vamos armazenar uma variável que eu vou chamar de C. Ela vai ser um float, né? Porque pode ser que o cara passe ali um número quebrado. Também. Eu vou receber o quê? Insira graus Celsius. Então o cara vai passar pra gente os graus Celsius. Depois que a gente tem os graus Celsius, a gente vai usar a fórmula. Tá? Aqui eu quebrei a fórmula aqui em a mesma coisa, só que de um jeito onde o F fica em evidência, para a gente poder tratar a fórmula mais fácil, né? Porque o F vai ser o nosso resultado. Então sim, isso aqui é pura matemática, gente. Pode ser que vocês precisem fazer esse tipo de coisa. Então vamos lá.
Digamos que o F, né, que é o nosso Fahrenheit, ele vai ser o quê? Vou passar aquela fórmula que eu escrevi ali em notação de programação aqui, né? Então, ele é o meu C, meu Celsius, dividido por 5, multiplicado por 9, e daí eu somo 32. Essa é essa fórmula, e agora a gente só precisa passar isso para o nosso usuário. Tá bem tranquilo também. Fazer aqui a mesma coisa, graus Fahrenheit. Opa. E aí eu vou passar o F aqui. Inclusive eu posso fazer o seguinte também, eu posso mostrar também quanto que é graus Celsius. E aí aqui eu posso colocar um símbolo desse aqui. Esse não é o símbolo certo, mas esse é o símbolo de primeiro, deveria ser só a bolinha. Mas eu não tenho o símbolo aqui tão rápido, então vai servir só para mostrar que tem alguma coisa, tá? Então é o seguinte, vamos executar C/F, que é o nome que eu dei para o arquivo. Então Python C/F, insira graus Celsius. Então para testar aqui, 100. Opa, temos um bug, olha só, eu coloquei F no lugar, devia ter colocado C. Tá vendo? Vocês acabaram de perceber que existem bugs, e a gente pega assim. Vamos de novo. Graus Celsius 100, agora tá certo. 100 graus Celsius é igual a 212 Fahrenheit. Então, aqui a gente pode fazer com qualquer temperatura. 80 vira 176. Então, esse aqui foi um simples programa de conversão. A gente costuma fazer bastante conversão em programação, né? Sempre tem uma coisa que você tem que passar por uma certa lógica para converter em outra coisa. Então, é um tipo enfim, problema que a gente resolve. Então aqui a gente viu rapidinho 3 tipos de programa, né? Que são aplicações um pouco mais reais para vocês poderem ver que tipo a gente pode trazer sempre programação para a vida por coisas do dia a dia, porque normalmente a gente está tentando sempre solucionar problemas reais, né? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham acompanhado bem aí, e qualquer coisa vocês avisam, a gente conversa, né? E vê se precisa de mais exercícios e etc. E vamos seguindo, né? Então, gente, muito obrigado, valeu. Qualquer coisa, estamos aí. Falou, até mais.